Bom dia, irmãos. Estamos começando mais um culto nessa manhã. Semana passada eu pedi para vocês mandarem mensagem no WhatsApp para desejar um bom dia, e eu vi que algumas pessoas me mandaram, fiquei muito feliz, achei muito legal. É uma forma que a gente tem agora nesse momento problemático, onde a gente não pode beijar e abraçar, é uma forma alternativa que a gente tem para demonstrar carinho, para demonstrar afeto. Então, não só agora, mas durante a semana também, demonstre esse carinho, esse afeto pelas pessoas que você gosta, pelos irmãos da igreja. E eu queria inclusive aproveitar este momento para pedir para você deixar um like aí, deixar o joinha, curte, comenta, compartilha, já aperta ali o sininho também. Assim a gente consegue mandar para mais pessoas, a gente consegue ter um feedback de vocês também, beleza? Eu queria ler um texto com vocês, um texto de 1 Pedro 2,9, neste momento de ação de graças. O texto diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos chamados a agradecer a Deus por sua grandeza, porque mesmo não precisando de nós, Ele nos dá um chamado. Ele nos dá o privilégio de poder viver e participar dessa luz que é o Evangelho. Vamos adorar a Deus por isso. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, nós te louvamos e te agradecemos porque nós somos o teu povo, Senhor, nós somos a tua nação eleita, nós somos o teu povo, Senhor, o teu povo santo. Nós te louvamos por isso, ó Pai, nós te louvamos porque em Cristo Jesus nós temos novamente um chamado, nós temos novamente um propósito de vida e nós podemos viver para este propósito, Senhor. Que a cada dia possamos viver para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus que oramos, amém. Eu me perdi em meus desejos e me escondi sob os meus erros, mas o teu amor me alcançou. Eu era só vergonha e culpa, jogado ao pó, perdi minha luta, mas o teu amor me alcançou. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, eu era cego e me fizeste ver. Estava nu e tu me vestiu, pois o teu amor me alcançou. Eu disse não, mas tu me disse sim. Com tua mão me trouxe a vida, pois o teu amor me alcançou. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, e as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo em ti, tudo se faz novo em ti. E
as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo em ti. Tudo se faz novo em ti, Jesus. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, no dia em que eu te encontrei. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Em Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu queria que, nesse momento, a gente fizesse uma reflexão em cima desse conceito também em 2 Timóteo 2, 3 e 4, que diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Fomos chamados por Cristo para uma missão, a missão de Cristo, o desenvolvimento do seu reino aqui na terra. Mas muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas coisas que Cristo nos dá para que a gente consiga desenvolver essa jornada. A gente se envolve muito mais com aquilo que Ele nos dá do que com o autor dessas coisas, o provedor dessas coisas. Eu quero convidar você a refletir e a gente ter um momento de oração e pedir perdão por esse nosso constante desejo por dar mais atenção às coisas da vida cotidiana do que ao autor da própria vida. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja tratando o nosso coração. Que o teu amor e a tua graça esteja moldando a nossa alma, moldando os nossos afetos e nossos desejos que tantas vezes distorcem aquilo que o Senhor nos oferece como bênção, como presente, dádiva tua, e colocamos estas coisas num lugar que é teu, Pai. Ajuda-nos a enxergar que a obra é tua e por ser tua é uma graça podermos caminhar essa jornada sendo guiados por ti. Perdoa-nos pela nossa incredulidade, que faz a gente acreditar tantas vezes que é na nossa força e no nosso braço que nós vamos conquistar as coisas, ou até mesmo fazer aquilo que cremos ser a tua vontade. Ajuda-nos a crer dia a dia, ó Deus, que o Senhor é o autor de todas as coisas, aquele que dá, aquele que tira, aquele que oferece, aquele que abre e fecha as portas, Pai. Para que a gente possa descansar em Ti e assim caminhar segundo a Tua vontade, numa jornada que é Tua. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Bom dia a todos, irmãos e irmãs. É com muita felicidade que a gente pode dizer que falta pouco, bem pouco, para a nossa retomada. Nós estamos trabalhando duro para que a gente possa ter um ambiente bem seguro para você e a sua família. E quando a gente puder estar juntos novamente, eu só peço que a gente não se abrace, não se toque, porque também isso vai ser um pouco complicado nesse ambiente de recomeços. A palavra de Deus nessa série em Lucas tem sido incrível, nós temos aprendido sobre os feitos de Jesus, sobre Jesus como Filho do Homem, e hoje nós aprenderemos a respeito de Jesus e o chamado dos seus primeiros discípulos. Essa palavra se encontra no capítulo 5, gostaria de ler com vocês alguns versos. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, Pai? Obrigado porque o Senhor continua falando em nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra é a que nos faz andar em lugares seguros. Por favor, fale conosco nessa manhã, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Me use para louvor, honra e glória do Teu santo e incrível nome, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nessa jornada que Jesus chama Pedro, Tiago e João para a caminhada, é uma jornada que nós aprendemos que temos que colocar os nossos pés na terra e iniciar realmente essa caminhada. Muitas das vezes nós lemos sobre missões e pouco fazemos. Lemos sobre histórias de viagens, mas não viajamos. Estudamos sobre tudo, somos especialistas em tudo e não sabemos muitas coisas. Daí tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ajuda a gente a pensar sobre isso, refletir, de Almir Klink, que fez uma viagem de 100 dias ao redor do mundo no seu veleiro. E ele retratou alguma coisa interessante. Ele disse o seguinte: o homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não como simplesmente é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir e ver. Este era o convite de Jesus a Simão. Este era o convite de Jesus para Tiago e também para João, para ir
adiante, não apenas tendo aprendido as boas novas do reino, mas para viver essa jornada das boas novas do reino. Essa jornada que o Senhor também chama a mim, também chama você, é uma jornada real, é uma jornada que nos leva, de fato, a viver na prática aquilo que experimentamos. Se entendemos, então, que essa mensagem provoca mudanças, uma das primeiras mudanças que ela deve provocar em nós é a mudança do pensar, a mudança do crer e também a mudança do fazer. Nós precisamos, como o Martin Lloyd Jones disse certa vez, a nossa espiritualidade ela precisa ser prática, experimental e doutrinária. Nós precisamos entendê-la em nossa mente, nós precisamos experimentar em nosso coração e nós precisamos praticá-la. A jornada de Jesus, assim como esse relato de Almir Klink, era para tirar os discípulos de uma zona de apenas um entendimento cognitivo e fazê-los viver na prática um chamado, um novo propósito, uma caminhada a dois, uma caminhada com Jesus, uma caminhada com o Mestre. Essa caminhada, essa jornada, nós chamamos de discipulado. Jesus estava chamando eles, ei, vocês, vamos caminhar juntos, vou discipular vocês. Vem ver o mundo com outros olhos, para quebrar essa arrogância de achar que o mundo é como você viu na TV. Vamos viver o mundo, vamos entender o que existe nas favelas, vamos ver o que existe dentro das casas, vamos viver o mundo na prática, não só apenas naquilo que você leu. Vem ver comigo, vem e vê. Esse era o convite, essa era a jornada que eles estavam sendo levados a caminhar, e essa jornada que eu espero que a gente possa caminhar juntos. E sobre o que é essa jornada? Talvez algumas perguntas nós poderíamos responder nessa manhã, eu gostaria de trazer para vocês sobre o que é esta jornada, sobre quais são os impeditivos ou os problemas desta jornada e, de fato, sobre esta jornada, qual é o meu chamado nela? Sobre essa primeira questão, sobre o que é esta jornada, se nós olharmos o primeiro verso do que lemos do capítulo 5, diz lá que Jesus estava ensinando a palavra de Deus. O povo estava aglomerando, naquela época podia ter aglomeração, estava aglomerando para poder ouvir a palavra de Deus e Jesus resolve subir ao barco para poder ensinar a palavra de Deus para que todos pudessem ouvir. Então, se nós perguntarmos sobre o que é esta jornada, é sobre um discipulado centrado no Evangelho. Todo discipulado deve ser à luz da palavra. Nós, muitas das vezes, gostamos que os discípulos pareçam com o mestre, né? Então, quando nós estamos discipulando as pessoas, nós queremos que eles pensem como a gente pensa. Nós queremos que eles ajam como a gente age. Nós queremos que eles falem as mesmas coisas que a gente fala. Mas, na verdade, a chamada de um discipulado no Evangelho é para que aquelas pessoas sejam feitas à luz da imagem de Cristo e não a nossa. Nós somos apenas veiculadores das boas novas e caminhamos ao lado dessas pessoas. Eu acho que nessa jornada do discipulado, da centralidade do Evangelho, de um discipulado no Evangelho, nós aprendemos que nós não devemos caminhar como se nós estivéssemos na frente, como se fosse pais de fato, mas nós devemos caminhar ao lado, conhecendo junto com os nossos discípulos, aprendendo com eles. Isso é uma forma menos arrogante de discipular, é uma forma menos orgulhosa, menos centralizadora, traz experiências da convivência e, principalmente, não pode furtar-se a palavra de Deus em nenhum momento. Muitas vezes usam-se métodos de discipulado, mas não gastam-se tempo estudando a palavra de Deus. Jesus, naquele momento, e todos os relatos de Lucas, vocês viram nos capítulos anteriores, era sobre o ensino da palavra de Deus. Discipulado centrado no Evangelho é um discipulado que tem prazer de abrir a Bíblia, não só falar das coisas, mas também aprender sobre ela. Sobre o que é esta jornada? É um discipulado que também é sobre relacionamento. No verso 2, no verso 3, Jesus vai subir no barco de quem? De Pedro. Jesus não vai chegar e falar assim, ô fulano, ô ciclano,
Não, ele sabia que o barco era de Pedro, havia um relacionamento prévio. Lembrem-se que anteriormente Jesus estava na casa de Pedro curando a sua sogra. Jesus era amigo de Pedro, Jesus vai entrar no barco de seu amigo. O discipulado não é um discipulado frio, onde a gente marca encontros a apenas determinados horários para aprender também da palavra. Isso é necessário, isso é importante. Mas é aquele discipulado que a gente entra no barco do outro. Aquele que permite a gente pisar dentro da propriedade do outro e usar e pedir emprestado e estar juntos. Veja que eu não estou dizendo a respeito de pedir emprestado dinheiro, essas coisas, ok? Se pessoas tiverem necessidades, nós temos que doar mesmo e sermos generosos. Mas eu estou dizendo de um partilhar de bens, de um partilhar de vida. Jesus, ao entrar no barco de seu amigo, ele estava lá mostrando que o relacionamento que ele tinha desenvolvido com Pedro era intencional. Então, eis aqui sobre o que é algo importante que nós precisamos guardar, sobre o que é esta jornada ou este discipulado, é sobre relacionamentos intencionais, relacionamentos que façam com que aquelas pessoas tenham contato com o Santo Evangelho. De novo, sobre o que é esta jornada? É sobre obediência. Se nós olharmos o verso 4, nós vamos ver Jesus dando o comando para Pedro lançar as redes. Mesmo depois de Pedro ter trabalhado a noite inteira, Jesus vai dizer a Pedro, e Pedro vai responder com sim. Ok, já que é o Senhor que está pedindo, eu vou jogar a rede. Discipulado, uma jornada com Jesus, é uma jornada de obediência. E obediência, a gente precisa lembrar do significado, e o significado do latim vem de audire, obe audire, que tem a ver com audição. Então, veja só, se eu digo para minha filha, Isabelle, por favor, faça isso, e ela fala, ok, papai, vou fazer isso amanhã, e eu estou precisando disso agora, significa que ela ouviu, mas não entendeu completamente. Audire e obediência significa ouvir com clareza e responder com prontidão. Quando nós desobedecemos, significa que nós não ouvimos direito, que nós ouvimos de forma poluída, nós ouvimos de ouvidos tapados ou ouvidos cheios de outros sons. Então, quando o Senhor nos chama para a jornada, para a caminhada 2, e para fazer qualquer coisa durante essa jornada, precisamos obeaudire, precisamos ouvi-lo com clareza. Isto é obediência. Veja que o discipulado é sobre o evangelho, é sobre relacionamentos intencionais, é sobre obediência, é também sobre descobrir no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, um Deus provedor. Verso 6 e verso 7 mostra que Pedro, depois de ter obedecido, eles tiraram as redes do mar e elas estavam cheias de peixe. Eles não tinham absolutamente nada, pescado nada durante o dia. Na jornada de nossas vidas, nós aprendemos um Deus provedor. Ela não é fácil, ela não é uma jornada simples, mas é muito melhor caminhar com Deus provedor do que ficar apenas com a provisão. É muito melhor. A chamada da jornada para um caminhar é uma chamada onde você vai experimentar durante os dias de inverno o saber que Deus está lá esquentando a sua alma. Nos dias de verão escaldante, é saber que o Senhor estaria lá com uma coluna de uma nuvem por cima no deserto, fazendo com que você pudesse experimentar o frescor. É saber que quando você estiver caminhando no vale da sombra da morte, você pode experimentar da presença dele aonde o medo vai embora. É ter um Deus provedor, você descobre isso no caminhar. E é interessante, aí é o nosso quinto ponto, sobre o que é esta jornada, é sobre ter uma nova identidade. No verso 8, verso 9, verso 10, Pedro vai confessar Jesus. Aí eu amo Pedro, porque Pedro é um tipo de cara que erra e ele começa o relacionamento com Jesus errando, mas ele vai aprendendo durante a caminhada. Isso mostra pra gente que a jornada, o discipulado é um processo, não é um curso que a gente faz de um dia, a gente se forma e a gente sai
pronto, como os verdadeiros formados nisso tudo. Não, é uma caminhada que leva a nós transformações diárias. E Pedro, naquele instante, Pedro ele vai ter uma nova identidade. Pedro, ele não vai confiar imediatamente em Jesus, ele vai discutir um pouco com Jesus, isso eu vou falar no segundo ponto nosso, mas ele, depois de ter arrependido e visto o poder do Evangelho, o que significa a resposta da obediência, Pedro ouviu aquilo que talvez muitos de nós gostaríamos de ouvir, um novo sentido para a nossa identidade. Um novo sentido. Pedro errou, Pedro ajoelha, Pedro pede perdão, fala com temor. Quando ele fala afasta-se de mim, o significado do grego significa cheio de temor, com um tipo de horror lá dentro do coração. Não por causa de Jesus, mas porque Pedro sabia quem ele era. Por causa daquele ato. Pedro é chamado então de uma nova pessoa. De uma nova pessoa. Ele, naquele momento, ele não seria mais pescador apenas, ele seria pescador de homens. Jesus usa essa analogia, fala na mesma linguagem de Pedro. É como se Jesus virasse para mim e para você, utilizando a mesma linguagem do nosso trabalho, dizendo o seguinte: se você canta, você vai cantar para que o evangelho seja conhecido. Se você é um empresário, você vai ter uma empresa para que o evangelho possa ser conhecido. Se você é um médico, você será um médico para que o evangelho seja conhecido. Você vai, através do seu ofício, do seu labor, do seu trabalho, pescar homens, fisgar homens, trazê-los para a presença de Deus. Você não precisa fazer absolutamente nada diferente daquilo que você faz. Se você entender, então, que o discipulado ele é centrado no Evangelho, você vai gastar tempo ensinando a Bíblia. Se você entender que o discipulado é um relacionamento intencional, você vai gastar tempo com o seu amigo, como Pedro gastou com Jesus e Jesus com Pedro. Se você entender que o discipulado é sobre obediência, você vai aprender a ouvir a palavra de Deus e ensiná-lo, e também a respeitar todos os mandamentos do nosso Senhor. É experimentar de um Deus provedor, e isso faz com que a sua identidade seja ressignificada, tenha um outro valor e passe a ter um propósito real nesta caminhada. Aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Quais são os problemas? Quais são os problemas? Se eu entendi sobre o que é esta jornada que Jesus nos chama a caminhar, quais podem ser os problemas, as dificuldades que eu posso encontrar nesta caminhada? A gente vai voltar para o verso 5. Verso 5, Jesus vai conversar com Pedro. Pedro vai dizer que ele pescou a noite inteira, mas veja, Jesus era um carpinteiro, Pedro era um pescador. Quem tem mais expertise? Um carpinteiro sobre pesca ou um pescador sobre pesca? Sabe qual o grande problema nessa caminhada? Nos acharmos especialistas demais. Pedro era o especialista. Pedro foi aquele que disse: olha, eu pesquei e não encontrei nada. Mas já que é o Senhor que está dizendo, então eu vou jogar. Ele assim obedece, mas a gente precisa tomar cuidado que uma das coisas que podem nos distrair durante a caminhada é o fato de acharmos que sabemos tudo e todas as coisas. Cuidado com o ser especialista. Cuidado o falar que entende de missão e discipulado, sendo que não tem nenhum discípulo e nem frequenta a casa dos amigos. Cuidado por dizer que entende o propósito, entende o significado que Deus te chamou na profissão que você está, para que você pudesse fisgar e trazer homens para o reino, se você não faz. Cuidado para não dizer: não, eu sei que é sobre isso, eu sei que é sobre isso. Mas agora não é sobre o saber. Agora, o convite é sobre o obedecer e fazer. É sobre essas duas coisas. Não é sobre ser um especialista de tudo e não saber nada na prática. É sobre apenas a simples vivência na jornada de uma forma com a identidade segura. Cuidado
Cuidado com ser o especialista. Segundo, o ser especialista em tudo nos leva à desconfiança, nos leva a uma discussão desnecessária com Deus. Quando Deus nos chama para fazer tal coisa, quando Jesus chama para que Pedro pudesse lançar as redes, Pedro inicia uma pequena discussão, mas logo é rompido por uma obediência. Pedro vai dizer o seguinte: eu já fiz isso, já pesquei, eu estou cansado. Será que realmente é isso mesmo? Talvez a desconfiança durante a caminhada, nesse chamamento à jornada, pode ser algo que nos impeça de caminhar essa jornada de uma forma plena. Cuidado com a desconfiança. Confie naquele que te chamou. Confie mesmo. Você não perderá absolutamente nada. Terceiro, qual o outro impeditivo nessa caminhada nossa? Esquecer do custo. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, que o discipulado é de graça, mas custará a vida. Nós precisamos entender que há um custo nisto, que há um custo neste chamado para as nossas vidas. Não é um chamado em que o outro que paga o preço, é um chamado que leva a sua vida toda. É um chamado que custa o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro, que custa tudo de você, todas as suas emoções. É um chamado que faz você mudar radicalmente. É um chamado radical ou você não está vivendo esse chamado. É um chamado que leva você a entender que vale a pena pagar o preço. Sabe por quê? Não porque você vai obter alguma coisa ou porque eu vou obter alguma coisa. É porque na cruz do Calvário nós já obtivemos tudo aquilo que é necessário. Nós descobrimos o maior valor do mundo, que é o Senhor Jesus, o nosso próprio Deus, chamar homens pecadores como eu e você para caminhar ao lado dele. Você consegue imaginar que incrível é isso? Você consegue imaginar a santidade em pessoa, chamando homens impuros para serem amigos, chamando homens impuros, pecadores, para serem protegidos, chamando homens egoístas para serem amados, chamando homens que não olham além de si mesmo para poder ver o mundo e ajudar o mundo. Homens fracos para serem cheios do poder dele. Homens sujos para serem limpos. Homens que não têm nenhum tipo de riqueza, mas portando a melhor e a maior riqueza do mundo. Vocês conseguem imaginar o quanto isso vale? Se você entende o quanto isso vale. Hoje mesmo, nesse exato momento, tenho certeza que o seu coração arderá por poder fazer um pouco mais. Nós vivemos num mundo em que o mundo está clamando por mais. Nós estamos vivendo num mundo em que agora, na pós-pandemia, nós queremos retomar as atividades. Num mundo em que todos estão falando que estão com saudades da igreja. Mas sabe qual é a minha preocupação? Depois que passar esse efeito, é que as pessoas continuem sentadas no banco apenas como consumidores. Se nós entendermos que um custo que é nos atribuído faz com que a gente mova o tempo todo por causa do preço que foi pago na cruz do Calvário, essas saudades que a gente diz, que a gente sente tanto da igreja, será verdade porque nós colocaremos em prática. Nós realmente viveremos isso. Nós nos preocuparemos com os irmãos e com as irmãs. Nós nos preocuparemos com os necessitados de fato. A pandemia mostrou o quão frágeis nós somos. E se de fato, depois desse mundo, nós não aprendermos absolutamente nada sobre amar as pessoas, sobre caminhar ao lado dela, essas palavras saudades, elas não farão nenhum sentido. Será como Almir Klink disse lá no início, será como uma viagem apenas pelos livros, apenas pelas TVs, não significa o pisar na terra de fato. A minha preocupação hoje é que essas saudades, elas não sejam apenas palavras vazias. E o meu desejo hoje é que estas saudades transformem-se em práticas para que as pessoas possam conhecer as boas novas
do reino dos céus. Você foi chamado para isso. Você, junto comigo, junto com todos os outros irmãos, em todas as outras igrejas, nós somos chamados para termos uma nova identidade e vivermos uma vida real, não mais fictícia, não mais via streaming, não mais via internet, ainda que importante, mas uma vida que sente o cheiro, que percebe, uma vida que vê, uma vida que se interage com as fraquezas alheias e tenta levar transformação. Há um custo nisso. Custará a sua vida toda. Eu queria contar uma história para vocês sobre um homem que entendeu isso. Ele, chamado David Livingstone, ele nasceu na Escócia, ele era um presbiteriano, se tornou pastor e num apelo presbiteriano, olha que bonito, um apelo presbiteriano para chamar das missões, por evangelizar na China, entre outros países, esse cara disse o seguinte: ok, eu vou. E ele sabe o que ele fez? Ele foi estudar medicina. Ele foi estudar medicina, estudou grego, estudou latim, estudou hebraico e estudou o evangelho, se tornou pastor e se tornou médico para ser um missionário. Ele entendeu que para ser um missionário não é necessário tantas coisas como simplesmente utilizar os próprios ofícios para poder pregar o evangelho. Você pode fazer como esse cara. David Livingstone foi para a África. Lá ele gastou o tempo todo e o interessante é que ele percorreu o deserto de Kalahari. E nesse deserto ele descobriu sobre a geografia daquele lugar e ele começou a se tornar quase que um geógrafo, porque ele relatava tudo isso à Inglaterra, sobre todas as coisas de que tinha naquele povoado. Ele descobriu também que ele precisava sempre caminhar um pouco mais, porque as distribuições dos povoados eram distantes. Ele gastou toda a sua vida caminhando a pé, de barco, a cavalo, tentando chegar aos povos, levando saúde para eles, melhores condições de vida e pregando o evangelho. Essa jornada dele custou a vida toda. A sua esposa ficou doente, também estava do lado dele pregando o evangelho junto com ele. Ela morreu de malária. Posteriormente, ele estava lá, acho que anos depois, ele estava lá junto com um grupo de um povoado. Aquele grupo roubou os medicamentos e roubou as comidas. Ele ficou sozinho, já doente também, estava com malária. Ele estava jogado diante de um lago e todo mundo da família dele que tinha ficado e da igreja havia se preocupado com ele. Até que um dia fizeram uma expedição com mais de 200 pessoas para tentar achá-lo e achou ele esquelético, deitado, próximo de um riacho, aonde ele passara noites e noites e noites e noites sozinhos. Em nenhum momento ele se sentiu abandonado por Deus. Em nenhum momento ele diz que ele se sentia deixado por Deus. Ele estava lá com vida, sobrevida, quase morto. O levaram para um povoado. Lá ele recuperou com os medicamentos a sua saúde. Passou-se um tempo. Entraram no quarto dele. Ele estava de joelhos. Estava lá, prostrado de joelhos ante a sua cama, mas estava morto. Ele morreu orando, falando com Deus. E por causa das ações dele, muitas pessoas conheceram o evangelho. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus Cristo. Muitas crianças foram curadas porque também ele era um médico. Povoados foram transformados. Hoje o corpo dele está na abadia de Westminster como uma memória de alguém que se dedicou ao evangelho. O que eu quero dizer com essa história é que o evangelho custa a sua vida. Que o evangelho, essa vida de discipulado, tem um preço, mas é o melhor preço a se pagar, porque é muito melhor morrer com propósito do que viver a vida vagando, sem identidade e sem propósito algum. E agora, nosso terceiro ponto. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Tem algum chamado específico nesse discipulado, nessa jornada? O que eu devo fazer? Talvez a pergunta que a gente deva fazer não é qual é a missão que o Senhor tem para mim, qual é o teu chamado, qual o chamado que o Senhor tem para mim. A pergunta que talvez a gente deva fazer é:
o que de mim o Senhor quer para a sua missão? O que de mim o Senhor quer para a sua missão? Esse chamado que o Senhor faz a você e faz a mim é o mesmo que fez a Pedro. É um chamado, sabe para quê? Para largarmos as redes. Olha que incrível, eu quero terminar com o último verso. Com o último verso deste capítulo, daquilo que nós lemos. No verso 11. O que aconteceu com Pedro? Eles arrastaram seus barcos para a praia. Tudo aquilo que eles escolheram. Tudo aquilo que eles escolheram. Todo aquele trabalho deles. Todo aquele experimentar do milagre divino. Sabe que é como Lucas termina essa frase? Esse versículo termina dessa forma. Eles deixaram tudo e o seguiram. Você vai falar, como assim? Como assim? Como assim? Eles encheram o barco de peixes e deixaram lá. Eles deixaram o barco, deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Eles passaram a noite trabalhando, experimentaram do milagre e deixaram todo o milagre lá. Não era sobre isso. Era sobre o caminhar com o provedor do que ficar apenas apaixonado, vislumbrante com a provisão. Era a única oportunidade que eles tinham de caminhar com o feitor do milagre, do que ficar com o milagre. Era deixar tudo significa ter os nossos corações com os nossos amores reordenados. Não quer dizer que você tem de deixar a sua profissão aqui e agora. Quer dizer que se a sua profissão estiver em primeiro lugar e não a missão, e não a jornada, e não este convite a viver o evangelho de fato, se isso não estiver em primeiro lugar, se o reino dos céus não estiver em primeiro lugar, sim, você tem que deixar. Você tem que deixar. Muitas pessoas usam essa mensagem para dizer o seguinte: lance a sua rede ao mar. Tem até música sobre isso, né? Creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas vão acontecer. Mas o meu convite para você é: deixa a rede. Deixa a rede. Deixa tudo. Esse é o meu convite para você. Não é para você levar essa rede. Não é para você levar isso adiante. É para você deixá-la. E a rede para o pescador era o melhor instrumento. Era o mais caro. Não era simples assim deixar as redes e aí também deixar os seus próprios barcos. Mas era a oportunidade de estar com alguém que mudaria a vida deles e daria um propósito, um significado e segurança. C.S. Lewis, e eu quero terminar com esse texto, diz o seguinte: entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida para salvá-la. Submeta-se à morte cotidiana de suas ambições e dos seus maiores desejos. E no fim, a morte do seu corpo inteiro. Submeta-se com ela a todas as fibras do seu ser e você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada que você tem chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não morrer chegará a ser ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim, só encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a raiva, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará e junto com ele encontrará todas as coisas. Por fim, sabe qual é o pior naufrágio? Almir Kinkle vai dizer: é não partir. O Senhor chama você a uma caminhada. Caminhamos todos. Oremos. Pai, obrigado pelo teu convite. Obrigado por saber que o Senhor nos chama a viver uma vida que abre mão das coisas e de tudo que nós constituímos como ídolos que nos mantém seguro e nós fazemos a nossa identidade nisto. Peço que o Senhor ajude os meus irmãos a viverem uma vida com um novo sentido, com um novo propósito. Viver uma vida cheia da Tua presença, uma vida guiada pelo Teu Santo Espírito, uma caminhada de discipulado, uma vida real, na prática e de fato. Ajude os meus irmãos a encontrarem todas as riquezas em Ti, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença poderosa do Santo Espírito de Deus, que o amor do Pai esteja com todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Jesus.
seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, 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 Jesus. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.